Eu quero explorar com vocês hoje um estudo sobre quem é Jesus. O que significa dizer que Jesus é o meu Salvador? O que significa dizer que Jesus me salva? Jesus é Deus ou ele não é Deus? Ele foi humano ou mais ou menos humano? Um tratado de teologia sobre quem é Jesus. Quem era Jesus de Nazaré? É interessante que o Evangelho de João deixa bem claro que Jesus era Deus. Ele era divino. O Evangelho de João começa dizendo assim, João capítulo 1, você pode ler aí na sua Bíblia, versículos 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos parar aqui. O que João está explicando de maneira muito clara é que Deus é plural em pessoa, porque tinha o Verbo e Deus. Deus estava aqui e o Verbo estava com ele, então eram duas pessoas. Deus um ser pessoal e o Verbo outro ser pessoal. Mas o Verbo não estava apenas com Deus, ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É interessante que quando João escreveu isso para a igreja cristã que estava na Ásia Menor, especialmente na cidade de Éfeso, havia ali, entre o grupo de cristãos, alguns discípulos de João Batista que tinham ido para Éfeso desde a época do livro de Atos, e eles estavam na igreja, discípulos de João Batista, mas eles não entendiam bem a natureza de Jesus, a divindade de Jesus. E eles eram discípulos de João Batista. Então, o discípulo amado, ao escrever o quarto evangelho, quer deixar bem claro que Jesus era Deus e diferenciá-lo de João Batista.